Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a gestão, a liderança. Você se considera um bom gestor? Sim? Não? Então fica comigo até o final, que hoje nós vamos falar sobre os princípios básicos da liderança moderna. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do nosso conceito de liderança e para falar sobre isso eu dividi em 5 tópicos importantes o nosso tema aí de liderança. Qual que é o primeiro tópico? O primeiro tópico é a gente diferenciar os conceitos entre gerenciar, liderar e chefiar. São 3 coisas muito diferentes, mas que geralmente são confundidas nas interpretações aí das pessoas, tá? Então vamos lá. Gerenciamento é cuidar de processos. Então, gestão é cuidar de processos, cuidar de um plano de ação, cuidar das etapas de um projeto, garantir que as etapas de um trabalho sejam cumpridas. Isso é gerenciamento. Chefia tem a ver com pessoas, mas principalmente com a relação do poder. É fazer as pessoas cumprirem determinadas ações por meio do poder, por meio da obrigatoriedade exercida pelo poder. Já a liderança tem a ver com influência, tem a ver com promover o engajamento das pessoas, fazer com que as pessoas contribuam para determinado trabalho com entusiasmo, criatividade, excelência, motivação. Isso é liderança, é fazer a pessoa entender os porquês que ela deve fazer aquele trabalho, servir de referência para aquele trabalho, né, para aquela pessoa como executora do trabalho, e mostrar para aquela pessoa como fazer, por que tem que ser feito e o que ela ganha com isso. Isso é liderança. Outro ponto importante que nós precisamos distinguir são os conceitos de poder e autoridade, né? Poder é fazer pela obrigação, aquilo que eu acabei de dizer, né? Fazer pela obrigação, por estar sendo obrigado a fazer. Já a autoridade é fazer por vontade própria, né? Então um ponto muito forte da liderança é a capacidade de exercer essa autoridade, de fazer as pessoas se engajarem no propósito por vontade própria. Isso faz uma grande diferença, porque exercer o papel de chefe é até mais fácil, né? Fazer as pessoas realizarem um trabalho pela obrigação, pelo poder, é mais fácil, dá menos trabalho, né? Porém, isso se torna uma coisa ruim no médio prazo, né? Isso desgasta a relação, isso compromete o relacionamento e isso diminui motivação, entusiasmo, referência, né? Todo colaborador, toda pessoa tem referenciais positivos e certamente que uma chefia que faz com que a equipe realize determinados trabalhos apenas pelo poder do cargo não é uma referência, dificilmente será uma referência pessoal para os seus liderados, né? Os seus subordinados, melhor dizendo. Já no caso da liderança, não, né? No caso da liderança, a autoridade engaja, a autoridade estimula, motiva, né? Promove nas pessoas a vontade de fazer porque acreditam na causa, acreditam no propósito. Isso é uma grande diferença para o líder. Outro ponto muito legal da liderança, que é o terceiro ponto que eu gostaria de falar, é que a liderança estimula, promove, desenvolve a responsabilidade, tanto no líder quanto nos seus liderados, né? Responsabilidade tem a ver com compromisso pessoal, com as ações, com as funções. Não tem a ver com o que tem que ser feito, mas sim com o que precisa ser feito, né? Responsabilidade é um negócio muito importante, que deve ser estimulado pelo líder. Geralmente os líderes estimulam isso e ajudam as pessoas a se desenvolver. Porque veja bem, se eu tenho um colaborador que tem essa característica de responsabilidade, que se sente livre
para exercer a sua responsabilidade, esse compromisso, né, esse empenho, essa dedicação pessoal ao seu trabalho, muito provavelmente ele vai fazer o que precisa ser feito e não vai se restringir a frases do tipo: ah, eu não sou pago para isso, eu não fui contratado para isso, isso não é responsabilidade minha. A falta de responsabilidade é o que gera, infelizmente, alguns comportamentos ainda muito comuns dentro das empresas, né? Que são aquelas limitações de função pelo cargo, né? A pessoa fala: não fui contratado para isso, não é meu papel fazer isso. A pessoa está muito mais preocupada em encontrar culpados do que em assumir responsabilidades. Ah, isso aqui não fui eu que fiz, isso aqui foi o fulano, não devia ter feito. Ah, quem fez essa coisa errada aqui? Ah, foi o Zé, foi o João. E não assume a responsabilidade. O problema continua existindo e essa pessoa poderia ter assumido a responsabilidade, resolvido aquele problema e ponto. E teria melhorado, né, os resultados da empresa em determinado processo que deixou de ser feito. O quarto ponto que eu gostaria de detalhar tem relação com ética, com uma postura ética, com o caráter, né? Isso também é uma coisa que salta aos olhos quando você está diante de um verdadeiro líder, né? O líder é ético, possui não que o chefe não seja, né? Mas o líder enfatiza o seu comportamento ético, inclusive pelo exemplo, né? A liderança, por meio das suas atitudes, muitas vezes consegue passar para a equipe o que realmente ele deseja, sem às vezes falar absolutamente nada, né? Por conta das atitudes, por conta do comportamento ético, o comportamento, a demonstração do seu caráter, né? Então, em algumas situações, mesmo ao defender algum posicionamento que não seja o mais agradável para a organização, para a companhia, ele se mostra ético ao assumir aquele posicionamento e se faz entender pelo time, se faz perceber pelo time que aquela é a melhor decisão, talvez incômoda, mas a melhor decisão. E isso estimula, inspira as pessoas que trabalham na equipe a assumir comportamentos semelhantes em situações semelhantes, né? Então isso também é importante para o desenvolvimento das pessoas, e a liderança é inspiradora para isso. Bom, o quinto ponto que eu gostaria de destacar, quinto e último ponto, é o papel do líder na motivação das pessoas, né? Eu sou até um pouco polêmico nesse tema, né, da motivação e tal, porque eu acredito muito que a motivação é algo pessoal, é algo intrínseco. Motivação é uma porta que se abre por dentro. Você se motiva, eu não te motivo. Quem encontra os motivos pelos quais nós temos que fazer alguma coisa somos nós mesmos, né? Agora, o líder tem o papel de promover isso, né? De estimular isso, né? De fazer com que a pessoa procure alimentar, retroalimentar a sua motivação diariamente. E existem várias formas de fazer isso, né? Claro, um elogio, né? O reconhecimento público a um trabalho bem feito, por exemplo, é uma forma muito, principalmente sincero, né? Principalmente se esse trabalho foi realmente um trabalho destacável, é uma forma muito bacana de se ajudar o colaborador a se motivar, né? Outro ponto importante também é criar um ambiente, né? Um ambiente saudável para que as pessoas possam trabalhar com mais liberdade, com mais entusiasmo, né? Com maior condição de contribuir, de expor o seu ponto de vista, de dar ideias, né? Isso também é uma forma de motivar a si mesmo e de estimular as pessoas a se motivarem, né? As pessoas a trabalhar de forma motivada, de forma engajada, feliz. Então essa também é uma característica importante da liderança que precisa ser observada, que precisa estar no radar de qualquer pessoa que queira, né, desenvolver suas características de liderança. E é isso aí, pessoal. Eu acho que ser líder no mundo atual é um grande desafio. A liderança moderna
depende muito mais das relações com as pessoas do que do próprio cargo imposto, e isso é uma coisa importante de se valorizar, né? de se atentar, né? Porque quando você passa a valorizar as pessoas, quando você passa a se relacionar bem com as pessoas, quando você passa a desenvolver pessoas, treinar pessoas, quando você passa a delegar responsabilidades para as pessoas, você passa a ter um time totalmente engajado no propósito, no seu propósito. E isso faz toda a diferença, né? Porque as pessoas vêm com muito comprometimento e geralmente isso se torna em grandes resultados. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, com novas sugestões de temas também. Aproveite também e se inscreve aqui no canal, isso nos ajuda a ter mais estímulo para fazer outros conteúdos. Deixe o seu curtir, compartilha com os teus amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau gente, valeu!